O barulho das risadas preenchia o salão pequeno do clube de futebol do bairro. Era uma daquelas noites que pareciam comuns, mas tinham uma energia diferente no ar. Eu estava ali apenas para cobrir o evento, algo que fazia parte do meu trabalho como jornalista esportiva freelancer. Entre as figuras carismáticas do local, João se destacava. Ele tinha 65 anos, um ex-jogador que o tempo havia transformado em uma figura lendária para os frequentadores do clube. As histórias de seus dribles, seus gols e a paixão imensurável pelo esporte eram narradas com brilho nos olhos, como se ele ainda estivesse em campo. João era o tipo de homem que não passava despercebido. Seus cabelos grisalhos estavam sempre alinhados, os traços de seu rosto contavam histórias de uma vida intensa, e o jeito caloroso com que ele sorria fazia qualquer um se sentir bem-vindo. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez naquela noite, percebi algo diferente. Havia um peso em sua expressão, algo mais profundo escondido por trás do brilho fácil de seus olhos castanhos. Depois do evento, enquanto eu revisava algumas anotações no canto do salão, ele se aproximou. Você escreve sobre futebol, não é? Sua voz era baixa e rouca, carregando a familiaridade de quem está acostumado a ser ouvido. Assenti, surpresa com o tom quase íntimo de sua abordagem. Sim, este capturar as histórias que as pessoas querem ouvir. Respondi com um sorriso educado. Ele se sentou ao meu lado sem pedir permissão, mas não parecia invasivo, apenas seguro de si. Tenho uma coisa que quero te mostrar, algo que pode te interessar, mas não é para qualquer um. Ele disse isso como quem compartilha um segredo. Por um momento, fiquei intrigada. Venha à minha garagem amanhã. Tem uma história que só eu posso contar, e acho que você vai gostar. Era uma proposta inesperada, quase enigmática. Eu hesitei, mas algo na forma como ele falou me deixou curiosa. João tinha o tipo de presença que fazia você querer saber mais. Tudo bem, respondi enquanto ele se levantava. Onde fica? Ele me deu o endereço e saiu sem dizer mais nada, deixando no ar um mistério que grudou em mim a noite inteira. Na manhã seguinte, segui o endereço até uma rua tranquila de um bairro residencial. A casa era simples, mas bem cuidada, com uma garagem que parecia estar fechada há décadas. Quando toquei a campainha, João apareceu quase imediatamente. Ele vestia uma camisa de algodão desbotada, que contrastava com a força que sua presença transmitia. Ele me cumprimentou com um sorriso calmo e abriu a porta da garagem. Aqui está, disse ele acendendo a luz e revelando um espaço repleto de relíquias de sua carreira. Mas havia algo mais ali, algo que ele parecia estar escondendo entre as palavras. Cada gesto seu era lento, calculado, como se ele estivesse avaliando minha reação. Por que você me chamou aqui? Perguntei, sentindo um estranho calor subir pelo meu rosto enquanto ele me olhava com atenção. Porque tem coisas que as pessoas não enxergam à primeira vista. Às vezes, as melhores histórias estão no que não é dito. Ele caminhou até o fundo da garagem, onde um grande pano cobria algo. Meu coração disparou com a expectativa enquanto ele o retirava lentamente. A cena era simples. João, parado ao lado de um objeto coberto, seus olhos fixos nos meus. Ele estava me conduzindo a um território desconhecido, onde cada palavra e gesto carregavam significados que eu ainda não conseguia interpretar. A luz fraca da garagem oscilava levemente, projetando sombras difusas sobre as paredes repletas de pôsteres antigos de futebol, camisetas emolduradas e medalhas penduradas em uma prateleira de madeira gasta. Meu coração estava acelerado enquanto observava João, suas mãos firmes segurando o tecido que cobria o misterioso objeto. A lentidão deliberada de seus movimentos apenas aumentava a tensão.
Isso aqui é mais do que história, disse ele com a voz carregada de algo entre reverência e nostalgia. É parte de quem eu sou. Ele puxou o pano, revelando uma antiga mesa de pebolim. Não era qualquer mesa. Parecia uma relíquia. Os bonecos estavam gastos, a tinta descascada em muitos lugares, mas a base de madeira brilhava, cuidadosamente polida. No centro da mesa, um pequeno emblema do time de João estava gravado com detalhes primorosos. Era mais do que um brinquedo, era uma obra de arte. Essa mesa tem mais de 40 anos, explicou passando a mão pelos jogadores de metal. Fiz meu primeiro gol aqui e também meu último. É onde tudo começou e onde tudo terminou. Não era exatamente o que eu esperava, mas sua paixão era contagiante. Enquanto ele falava, sua voz adquiria um tom de vulnerabilidade que eu ainda não havia percebido. João não estava apenas me mostrando uma mesa de pebolim, ele estava me abrindo uma parte de sua alma. É linda, murmurei, aproximando-me. Toquei a madeira, sentindo sua textura suave sob meus dedos. Era evidente o cuidado que ele dedicava àquilo, como se fosse um artefato sagrado. Ele riu baixinho. Linda, sim, mas ela não conta a história completa. Seus olhos encontraram os meus, e por um momento senti como se o tempo tivesse parado. Havia algo ali, algo que ele ainda não havia dito. Sabe, a maioria das pessoas acha que a vida de um jogador de futebol se resume aos gols, às vitórias, mas a verdade é que as partes que realmente importam, elas acontecem fora dos holofotes. Sua confissão pairou no ar, carregada de significado. Senti um calor subir pelo meu peito, uma mistura de empatia e curiosidade. Algo naquela garagem parecia estar puxando um fio dentro de mim, um fio que eu nem sabia que existia. Você ainda joga? Perguntei, tentando aliviar a tensão crescente. Ele balançou a cabeça. Não mais. Esses dias já passaram. Mas isso aqui, ele apontou para a mesa. É onde eu venho para lembrar quem eu era. Sem saber por quê, me peguei perguntando: Você sente falta disso? Às vezes, ele admitiu, seus olhos brilhando com algo que parecia ser um eco de antigas glórias. Mas a vida sempre dá um jeito de preencher os espaços vazios. Nem sempre como você espera, mas de um jeito ou de outro, preenche. Ficamos em silêncio por um momento, apenas ouvindo o som abafado de um rádio distante vindo de alguma casa vizinha. O ar estava denso, carregado com algo mais do que palavras podiam expressar. Quer jogar? Ele quebrou o silêncio, um sorriso desafiador brincando em seus lábios. Antes que eu pudesse responder, ele já estava posicionando as mãos nas hastes de metal. Vamos ver se você é boa com as mãos. Engoli em seco, sentindo uma súbita onda de nervosismo. Algo não jeito como ele falou, no tom levemente provocador, fez meu coração bater mais rápido. Caminhei até a outra ponta da mesa, tentando parecer casual. Preparado para perder, João? Ele riu. Não se precipite, ainda tenho alguns truques na manga. O jogo começou. Os bonecos se moviam de um lado para o outro, acompanhando o ritmo frenético da bola. Eu tentava me concentrar, mas era difícil ignorar a proximidade dele, o som baixo de sua respiração, a maneira como seus olhos brilhavam cada vez que marcava um gol. Era como se ele estivesse revivendo uma parte de si mesmo, e eu, sem querer, fazia parte disso. Cada ponto que ele marcava vinha acompanhado de um comentário espirituoso. Está difícil, hein? Ou, quer que eu pegue mais leve? Sua confiança era irritante e, ao mesmo tempo, estranhamente cativante. Você está me provocando, mas vamos ver se aguenta a revanche. Desafiei, minha competitividade começando a aparecer. Ele arqueou uma sobrancelha, inclinando-se levemente sobre a mesa. Adoro uma mulher que sabe competir. A frase, dita em um tom descontraído, carregava uma carga que me fez perder momentaneamente a concentração.
A bola passou direto por mim e ele marcou mais um gol. Isso foi golpe baixo, protestei tentando disfarçar o rubor que subia pelo meu rosto. João apenas riu, um som grave e caloroso que ecoou pela garagem. Mas havia algo no seu sorriso que não era apenas sobre o jogo, era mais profundo, mais enigmático. Quando nossos olhares se encontraram, senti meu estômago revirar. Ele não estava apenas jogando comigo, estava testando limites, criando uma conexão que eu ainda não entendia completamente. O jogo terminou com ele como vencedor. Ele ergueu as mãos, fingindo comemorar como um jogador em campo. Ainda estou invicto, brincou. Cruzei os braços, tentando parecer irritada. Não se acostume, vou ganhar da próxima vez. Espero que sim. Sua voz ficou mais suave, quase íntima. Ele deu um passo em minha direção, reduzindo a distância entre nós, porque aí teremos uma desculpa para jogar de novo. O ar parecia ter mudado. Estávamos próximos demais e meu coração martelava no peito. Senti meu rosto esquentar, mas mantive o olhar fixo no dele. Havia algo no jeito como ele me olhava, algo que dizia que aquele momento era importante. Antes que eu pudesse responder, ele se afastou, voltando sua atenção para a mesa. Agora você sabe por que essa garagem é tão importante para mim. Não é só sobre futebol, é sobre tudo que vem junto com ele. Balancei a cabeça, tentando reorganizar meus pensamentos. Acho que entendi. Bom, ele sorriu, mas dessa vez havia algo mais em seu sorriso. Um convite, talvez. Porque isso é só o começo. Aquela frase ficou pairando no ar. Porque isso é só o começo. Embora o contexto parecesse inofensivo, havia algo no tom da voz de João que não saía da minha cabeça. O peso das suas palavras ecoava em minha mente enquanto eu saía da garagem. Ele insistiu em me acompanhar até o carro, mantendo aquele mesmo olhar tranquilo, mas que escondia mais do que revelava. Não se esqueça de que ainda quero ver você tentando ganhar na próxima vez, disse ele, apoiando-se na porta do meu carro. Seu sorriso parecia genuíno, mas os olhos contavam outra história. Pode deixar, só vou aceitar a revanche quando eu tiver certeza de que vou ganhar. Brinquei, tentando aliviar a tensão que sentia. Mas, enquanto ajustava o retrovisor, percebi que ele ainda estava parado ali, observando, mesmo depois de eu dar partida no carro. Aquela imagem ficou comigo durante todo o caminho de volta. Nos dias seguintes, tentei me concentrar em outros projetos, mas minha mente continuava voltando para aquele encontro. A maneira como João falava, como se estivesse revelando segredos escondidos sob a superfície da sua vida, me fascinava. Algo em mim queria entender mais, saber mais. Não era só a mesa de pebolim ou a história de sua carreira no futebol. Era ele. João tinha uma intensidade que me puxava para mais perto, mesmo quando eu sabia que deveria manter distância. Não demorou muito para que ele voltasse a aparecer no meu radar. Uma mensagem chegou no meu celular numa tarde qualquer. João, ainda pensando na revanche? Sorri para a tela, sentindo um calor subir pelo meu rosto. Havia algo na simplicidade da mensagem que fazia meu coração acelerar. Não hesitei em responder. Eu. Não vou perder meu tempo se for para você trapacear de novo. A resposta veio quase instantaneamente. João. Eu nunca trapaceio. Só sei como aproveitar minhas vantagens. Li aquelas palavras repetidamente, tentando entender o subtexto. Antes que pudesse responder, ele mandou outra. João, passa aqui amanhã. Quero te mostrar outra coisa. Prometo que não é sobre futebol. Meu dedo pairou sobre a tela por alguns segundos antes de finalmente digitar. Ok, que horas? João, às 18 horas. Vou preparar algo especial. O dia seguinte chegou mais rápido do que eu esperava. Passei a tarde tentando trabalhar, mas meus pensamentos estavam focados em João.
Quando o relógio marcou 17 horas e 30 minutos, peguei minhas chaves e dirigi até sua casa. O mesmo bairro tranquilo, a mesma garagem fechada. Desta vez, ele já estava na porta quando estacionei. Pontual. Gosto disso, disse ele com aquele sorriso que parecia sempre carregar um segredo. Prometi que viria. E não sou do tipo que foge da palavra. Respondi, tentando parecer casual, embora meu coração estivesse batendo mais rápido do que eu gostaria de admitir. Ele me conduziu até a cozinha, onde uma mesa estava cuidadosamente arrumada, com um prato de petiscos, 2 taças de vinho e uma garrafa já aberta. A cena era inesperada, mas surpreendentemente acolhedora. Não sabia que você também era bom nisso, comentei apontando para a mesa. Achei que sua única habilidade fosse ganhar jogos de pebolim. Ele riu, puxando uma cadeira para mim. Você ficaria surpresa com o que eu sei fazer. Sentamos e a conversa começou leve, cheia de histórias sobre sua juventude, o futebol, as viagens e até os desafios que enfrentou depois de pendurar as chuteiras. Mas, enquanto falava, percebi que ele estava conduzindo a conversa com cuidado, como se estivesse construindo um caminho que levasse a algum lugar específico. Eu não te trouxe aqui só para comer e beber, disse ele finalmente, recostando-se na cadeira. Tem algo que quero te perguntar. Pode perguntar, respondi, tentando manter o tom casual, embora sentisse que ele estava prestes a entrar em um território mais pessoal. Por que você faz o que faz? Seus olhos estavam fixos nos meus, e a intensidade do seu olhar me deixou sem fôlego. Quero dizer, escrever sobre futebol, contar histórias de outras pessoas. Por que isso é importante para você? A pergunta me pegou desprevenida. Não era algo que eu esperava ouvir naquele contexto. Demorei alguns segundos para formular uma resposta. Acho que é porque gosto de entender as pessoas. O futebol é só uma desculpa para isso. No fim, o que importa para mim são as histórias por trás dos jogos, as coisas que ninguém vê. João sorriu, balançando a cabeça levemente. É exatamente isso, as histórias que ninguém vê. É por isso que você está aqui. Como assim? Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Tem coisas que eu não mostro para qualquer pessoa, coisas que fazem parte de quem eu sou, mas que ficaram escondidas porque, bem, o mundo às vezes não quer saber da parte complicada da história. A tensão na sala parecia ter aumentado. Eu sentia o peso das palavras dele e sabia que estávamos nos aproximando de algo importante, mas não tinha certeza se estava pronta para isso. João se levantou, caminhando até uma pequena prateleira no canto da cozinha. Ele pegou uma caixa de madeira e voltou para a mesa, colocando-a entre nós. Abra. Minha curiosidade estava à flor da pele. Levantei a tampa com cuidado e encontrei uma coleção de cartas antigas, fotografias em preto e branco e recortes de jornais. Cada item parecia carregar décadas de história. Peguei uma das fotos, onde um João mais jovem estava com o braço ao redor de uma mulher sorridente. Havia algo no jeito como eles se olhavam que me fez prender a respiração. Essa era a Maria, disse ele com a voz mais baixa. Minha primeira esposa. O silêncio que se seguiu foi cheio de significados. Ele continuou a falar, contando a história de um amor que floresceu nos primeiros anos de sua carreira, mas que acabou interrompido por escolhas, pressões e um acidente inesperado que mudou tudo. Enquanto ele falava, percebi que o que ele estava compartilhando era mais do que memórias. Era uma parte de si mesmo que ele mantinha escondida, protegida, e de alguma forma ele estava me convidando a fazer parte disso. Os olhos de João estavam fixos na foto enquanto ele continuava sua história. Havia uma dor silenciosa em sua voz, como se as palavras que dizia viessem de um lugar profundo e guardado.
Cada detalhe sobre Maria era carregado de uma reverência palpável, uma mistura de saudade e arrependimento que parecia pesar no ar. Ela foi a pessoa que mais acreditou em mim, mesmo quando ninguém mais acreditava, ele disse com um sorriso melancólico. Maria era meu porto seguro. Quando eu estava em campo, sabia que ela estaria na arquibancada, torcendo como se fosse a única pessoa no estádio. Fiquei em silêncio, absorvendo cada palavra. Não era apenas a história de um amor perdido. Era um vislumbre de quem João era antes de se tornar o homem que eu conhecia agora. Ele continuou, falando sobre como a vida deles havia sido interrompida por um acidente de carro que tirou Maria de sua vida. Foi um momento que o mudou para sempre. Depois que ela se foi, tudo ficou diferente, ele disse, com os olhos fixos na foto. O futebol se tornou a única coisa que me mantinha de pé, mas ao mesmo tempo era como se eu estivesse jogando apenas para escapar de mim mesmo. A honestidade em suas palavras era desconcertante. Não era algo que se ouve com frequência, muito menos de alguém que sempre foi visto como um ícone de força e determinação. Havia algo profundamente humano naquele momento, e isso me atingiu de uma forma que eu não esperava. Por que você está me contando isso? Perguntei, minha voz soando mais suave do que eu pretendia. Não era uma acusação, mas uma tentativa de entender o que estava acontecendo ali. João olhou para mim e, pela primeira vez, percebi que ele estava vulnerável. Porque você me lembra dela. Não é só a forma como você fala ou como seus olhos brilham quando está tentando entender alguma coisa. É a sua determinação, sua curiosidade. É como se, de alguma forma, ela estivesse aqui novamente. Meu coração disparou. As palavras dele carregavam um peso que eu não sabia como processar. Havia algo naquele momento que parecia atravessar o tempo, como se eu estivesse sendo puxada para dentro da história de João de uma forma que não tinha planejado. Antes que eu pudesse responder, ele se levantou da mesa e caminhou até a janela. A luz do pôr do sol banhava seu rosto, destacando as linhas e rugas que contavam sua própria história. Eu nunca pensei que sentiria isso de novo, ele disse, quase num sussurro. Essa necessidade de compartilhar, de abrir meu mundo para alguém. As palavras pairaram no ar e eu senti meu rosto esquentar. Não era apenas a intensidade do que ele estava dizendo, era a maneira como ele olhava para mim, como se estivesse me vendo de uma forma que ninguém mais havia visto. Era avassalador e, ao mesmo tempo, inexplicavelmente atraente. Eu me levantei lentamente, cruzando a curta distância entre nós. Ele permaneceu parado, olhando para o horizonte com uma expressão indecifrável. João, eu comecei, mas as palavras desapareceram antes que eu pudesse formar uma frase coerente. Ele se virou para mim, seus olhos encontrando os meus. Você já sentiu que estava exatamente onde deveria estar, mesmo que não fizesse sentido? Engoli em seco, sentindo meu coração bater mais rápido. Acho que sim, mas nunca dessa forma. Ele deu um passo em minha direção, diminuindo a distância entre nós, até que eu pudesse sentir o calor de sua presença. Sua mão levantou-se lentamente, hesitante, antes de tocar meu rosto com uma delicadeza que me surpreendeu. É isso que você faz comigo, ele disse, sua voz rouca. Você me faz sentir que ainda há algo a ser descoberto, que ainda há uma razão para continuar. Fiquei paralisada, incapaz de desviar o olhar. Havia algo tão intenso naquele momento que parecia consumir todo o ar da sala. Seus dedos roçaram minha bochecha, enviando um arrepio pela minha espinha. Eu sabia que estávamos cruzando uma linha, uma que talvez não pudéssemos voltar a atravessar, mas ao mesmo tempo havia uma parte de mim que não queria parar. João, sussurrei, minha voz falhando. Ele inclinou-se, seus olhos nunca deixando os meus.
Diga para eu parar, e eu paro, ele disse, sua voz mal passando de um sussurro. Mas eu não disse nada. Em vez disso, fechei os olhos, permitindo que o momento nos envolvesse. Quando seus lábios tocaram os meus, foi como se o tempo parasse. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ele estivesse testando os limites. Mas logo a hesitação deu lugar a algo mais profundo, mais urgente. Suas mãos encontraram meu rosto, segurando-me com uma gentileza que contrastava com a intensidade do beijo. Eu não sabia quanto tempo havia se passado quando finalmente nos afastamos, ofegantes. Olhei para ele, tentando entender o que acabara de acontecer. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele falou: Eu não queria que isso acontecesse assim, mas não consigo fingir que não sinto isso. As palavras dele me atingiram como um trovão. Havia tantas coisas que eu queria dizer, tantas perguntas que eu queria fazer. Mas naquele momento, tudo o que consegui fazer foi assentir, reconhecendo que algo havia mudado entre nós, algo que não poderia ser ignorado. O peso do momento pairava no ar, tão denso que parecia difícil respirar. João deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para processar o que havia acabado de acontecer. Sua mão ainda estava na minha, um gesto silencioso que dizia tudo o que ele não conseguia colocar em palavras. Não sei o que estamos fazendo, confessei, minha voz tremendo levemente. Mas sei que não é algo que eu planejei. Ele assentiu, os olhos fixos nos meus. Nem eu. Mas às vezes, as coisas que não planejamos são as que mais importam. Ficamos em silêncio por um longo momento. Do lado de fora, o som distante de crianças brincando na rua contrastava com a intensidade dentro daquela sala. João finalmente soltou minha mão, caminhando até a janela novamente. Ele parecia menor, como se estivesse carregando o peso de todas as decisões erradas e certas de sua vida naquele instante. Eu não quero que você pense que isso é só sobre o passado, sobre Maria. Ele começou sem olhar para mim. Você me fez perceber que ainda posso sentir algo real, algo que está acontecendo agora, e não há 40 anos. Sua honestidade me desarmou. Havia tantas razões para dar um passo para trás, para me proteger da complexidade daquele homem, daquela situação. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nele que me puxava, uma força que parecia impossível de resistir. Dei um passo em direção a ele. João, eu também não sei o que isso significa, mas sei que não quero fingir que não aconteceu. Ele se virou lentamente e, pela primeira vez, vi algo que parecia esperança em seu olhar. Você tem certeza disso? Sua pergunta era carregada de emoção, como se ele estivesse me pedindo permissão para acreditar que algo bom ainda era possível. Tenho, respondi, minha voz firme apesar do turbilhão de emoções dentro de mim. Acho que a vida nos traz essas coisas por uma razão, e talvez seja a hora de deixarmos isso acontecer. Ele deu um passo em minha direção, suas mãos novamente encontrando as minhas. Desta vez, não havia hesitação. Havia um entendimento tácito, um reconhecimento de que havíamos cruzado uma linha que não poderia ser ignorada. Seus lábios tocaram os meus novamente, mas dessa vez havia uma segurança em seus movimentos, uma certeza que se refletia em cada gesto. A noite se desenrolou de forma lenta e deliberada, como se estivéssemos explorando um território desconhecido juntos. Cada toque, cada olhar, cada palavra carregava um peso que ia além do físico. Era como se estivéssemos compartilhando partes de nós mesmos, que haviam permanecido escondidas por muito tempo. Quando finalmente paramos, já era madrugada. Estávamos deitados no sofá da sala, seus braços ao meu redor, meu rosto contra seu peito. A batida constante de seu coração era tranquilizadora,
um lembrete de que, por mais confuso que tudo parecesse, estávamos ali juntos. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, disse ele, quebrando o silêncio. Sua voz era suave, mas havia uma firmeza nela. Mas sei que não quero voltar a viver sem isso, sem você. Levantei meu rosto para olhar para ele. Seus olhos estavam cheios de algo que parecia gratidão misturada com amor. Eu também não, confessei, deixando as palavras saírem antes que pudesse pensar demais. Talvez seja complicado, mas acho que vale a pena. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas que iluminou seu rosto de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Eu prometo uma coisa: vou fazer isso valer a pena. Ficamos ali, abraçados, enquanto a madrugada avançava. Não havia respostas fáceis, nem promessas de que tudo seria perfeito. Mas naquele momento, isso não importava. Havíamos encontrado algo raro, algo que ambos pensávamos ter perdido há muito tempo. Enquanto o primeiro raio de sol atravessava a janela, João segurou minha mão e a apertou levemente. Seja o que for que venha depois, vamos descobrir juntos. Eu sorri, sentindo uma onda de calma tomar conta de mim. Talvez o futuro fosse incerto, mas pela primeira vez em muito tempo não parecia assustador. Estávamos prontos para enfrentá-lo, juntos.